Olá, amigos, tudo bom com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. Primeiro eu quero começar, para dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, que foi muito bom ter visto o rostinho de vocês no nosso primeiro Hangout. E eu espero muito que esse nosso momento passe logo para poder a gente estar juntos e aprendendo juntos, tá? Bom, vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver, nós vamos rever aquilo que a gente aprendeu no terceiro capítulo de ciências, Então a gente vai estar vendo luz, a gente vai estar vendo, os meios em que a luz consegue ultrapassar, quando a luz consegue passar ou não. Nós vamos também falar sobre um assunto que hoje é celebrado, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, tá? Mas antes de tudo, eu vou mostrar para vocês o nosso roteiro da aula de hoje. Vamos lá? Bom, amigos, como eu tinha falado para vocês, nós vamos ver o nosso cronograma de hoje, tá? O nosso roteiro de estudo que está no site da escola. Primeiro aqui eu tenho uma mensagem para vocês, tá bom? Contando para vocês o que nós vamos ver hoje, tá? Aqui, eu explico o que nós vemos na última aula e o que nós vamos estudar na aula de hoje. Aqui eu indico para vocês iniciarem estudando pelo slide, tá bom? E também pelo nosso vídeo, que é esse que eu tô gravando aqui para vocês. Em seguida eu peço para vocês darem uma olhadinha na ficha de atividade, que também tá no site da escola, tá? Aqui tem a página 425 do nosso livro, que eu vou pegar pra gente poder dar uma olhadinha, que é aquele resumão que a gente faz, tá? Do capítulo, tá bom? Tem aqui as respostas mais... essa parte aqui do livro onde vocês vão responder com as palavras que estão no quadro, tá? Logo em seguida eu preparei 2 vídeos para vocês relacionados ao meio ambiente, porque nós tivemos dia 5 de junho, que no caso é hoje, a gente celebramos o dia do meio ambiente, tá bom? E aí eu tinha aqui um vídeo explicativo da origem, o porquê, as curiosidades, tá bom? Dicas de como economizarmos. E aqui nós temos uma história em quadrinhos bem legal, um vídeo da Turma da Mônica bem legal também para falar do meio ambiente, tá? Após vocês estudarem, fazer as atividades, tem uma atividade de técnica, onde vocês vão recortar essa imagem, que está no arquivo também, vocês vão imprimir, pintar, recortar nessas linhas, tá? E vão montar, tá bom? Vocês vão montar uma paisagem natural que está relacionada ao nosso meio ambiente, tá bom? Após vocês fazerem essas atividades, nós vamos brincar com a família, que nós vamos estudar, brincar, que é um jogo de quebra-cabeça que eu montei, vou pegar aqui para vocês. Então, amigos, eu imprimi, aquela imagem, eu não colori, eu imprimi, mas se vocês quiserem, vocês podem colorir, quem tiver e quiser imprimir colorido, pode também, do jeito que tá lá no arquivo. Mas quem não quiser, pode imprimir, colorir, pintar com lápis de cor. Eu colei uma cartolina atrás, tá? Para que não fique fácil de ver o desenho. Recortei e cá está o nosso jogo da memória do meio ambiente para vocês brincarem com a família de vocês, tá bom? Esse é o nosso roteiro, vamos então para a nossa aula. Bom, como vocês viram, a nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre a luz, E nós vimos que a luz, ela pode ser uma luz natural ou uma luz artificial. E aí, relembrando, luz natural é aquela em que o ser ele tem a luz própria, vem da própria natureza. Então, ele não depende do ser humano para iluminar, como é o caso do sol, como é o caso do fogo, das estrelas, de algumas espécies, como água-viva, vagalume, como a gente viu no nosso livro. Tá? Então é a luz natural que vem da própria natureza. Já a luz artificial é aquela em que o ser humano ele precisou intervir, ou seja, ele precisou inventar. Não é que é o caso das lanternas, do celular, da lâmpada, para iluminar o ambiente, o computador, enfim, tudo aquilo que foi invenção humana, como Thomas Edison inventou a lâmpada que nós vimos e estudamos também, tá? A luz ela também pode atravessar dependendo do material ou não. Isso nós chamamos de meio óptico, lembra que a gente estudou isso? Então, a luz, se ela atravessa o material por completo e a gente consegue visualizar do outro lado, nós chamamos de luz que é transparente, material transparente.
como mostrei para vocês no slide da nossa aula de hoje. E aí nós temos como maior exemplo de material transparente o vidro, não é mesmo? Porque a gente consegue ver que a luz ela consegue ultrapassar e a gente consegue ver o que está do outro lado. Outro meio óptico também é o translúcido. É quando a luz ela consegue ultrapassar, mas não consegue ultrapassar muito. E aí a gente enxerga a imagem do outro lado um pouco embaçada, um pouco turva. Ou seja, onde a gente encontra esses materiais? Na pasta, que é essa pasta que a gente utiliza para guardar documento, que vocês utilizam para guardar as atividades de folhinha de vocês, em alguns tipos de copo, como eu mostrei para vocês também, né? Na aula quando eu ensinei para vocês essa parte. Algumas pérolas, não é? Aqueles objetos que nós utilizamos para fazer pulseiras, né? E isso a gente encontra dificuldade. Sacola plástica também. Alguns tipos de vidro, quando eles são um pouco enrugados e a gente consegue enxergar a imagem do outro lado meio turva, né? Então isso a gente encontra o material translúcido, quando a luz ela passa, mas passa com dificuldade, a imagem não fica muito nítida. E temos o material opaco, que são os corpos, né? São coisas em que a luz ela não consegue ultrapassar. Ao atingir o material, a luz é bloqueada e aí ela não consegue formar do outro lado. E aí o que acontece quando a luz ela está muito distante? Ela forma sombra, como vocês podem ver aqui, ó. A luz está atingindo a minha mão, que é um material opaco, não é que a luz ela é bloqueada, ela não consegue passar por outro lado, e aí ela forma a sombra, que é a sombra aqui, ó, da minha mão. Estão vendo? Isso é um exemplo rápido e simples para mostrar para vocês de um material opaco, tá? Nós vimos também que a luz ela pode ser de reflexão e refração. O que é uma luz de reflexão, amigos? É uma luz quando ela atinge um local e ela volta para o local de origem, como por exemplo o espelho. O espelho, quando a gente vai nos vermos no espelho, o que acontece com a luz? Ela bate no espelho e ela volta, e aí por isso que a gente consegue ter essa reflexão. Não é esse ver novamente a nossa imagem. Aqui, ó, mais um exemplo de reflexão. A luz da lanterna está batendo e está voltando para o local de origem, tá? A gente também tem a refração. O que é a refração? A refração é quando há uma perda de velocidade e mudanças de meio. Por exemplo, o grande exemplo que eu dei para vocês foi o exemplo do copo com lápis. Lembra que eu peguei um lápis, coloquei num copo com água? Então, quando a gente pega um lápis, um objeto, seja lá qual ele for, e coloca ele entre um copo com água e entre o ar, o que acontece quando a luz atravessa esses meios? Ela perde a velocidade, e aí a ilusão que nós temos é como se o objeto estivesse quebrado, como nós vimos o exemplo do copo com água e o lápis, não é? Pareceu que o lápis estava quebrado, e aí nós tivemos essa ilusão. Isso ocorre porque a luz ela perde a velocidade, e aí ela não consegue encontrar o seu meio de origem, e aí ela acaba perdendo a velocidade e encontra essa dificuldade formando uma ilusão óptica, a qual nós não conseguimos visualizar a imagem inteira, né? Para nós o lápis é como se tivesse quebrado, ou lápis, ou seja lá qual for o objeto que vocês forem utilizar. Vou mostrar para vocês o exemplo aqui agora novamente. Pois bem, amigos, hoje eu trouxe o copo com água e a cola em bastão, tá? E aí quando eu insiro, ó, vejam bem, vou segurar um pouquinho aqui embaixo para vocês. Quando eu insiro o bastão no copo com água, a ilusão que nós temos é como se eu tô conseguindo enxergar pelo celular. E aí dá pra mim ver, ó, aonde está a cola em bastão, e quando ela alcança a água, a continuidade dela deveria ser aqui, né? Mas na minha ilusão é como se ela tivesse continuando aqui, e dá a entender que ela tá quebrada, né? Isso ocorreu a refração, que foi a perda da velocidade, né, da luz, e aí a gente tem essa ilusão, tá bom? Então, recapitulando, luz pode ser natural ou artificial. Ela pode também, dependendo do seu meio, né, dependendo do material, ela pode ser translúcida, transparente ou opaca.
opaco, perdão, e ela pode ser reflexão ou refração, tá bom? Bom, esse foi o nossa conclusão do nosso capítulo 3, né? Nós vimos sobre luz. O nosso próximo capítulo, tá? Que na próxima aula nós vamos começar a usar nosso novo livro, tá bom? Nós vamos falar sobre o olho, e aí eu vou mostrar para vocês cada parte do olho, a função do olho, né? Com a função de cada parte, né? Nós vamos ver quem é o responsável por cuidar dos nossos olhos, né? O porquê que as pessoas têm, um tem olho verde, o outro tem olho azul, o outro tem olho castanho, e aí a gente vai ver tudo isso na próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso resumão de hoje. Um beijo grande no coração de vocês. Volto a dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam estudando para quando a gente voltar, a gente tá mais fera do que nunca, tá bom? Beijo no coração de vocês, amigos. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijão e até mais. Tchau, tchau.